Oi, gente. Hoje eu estou aqui com a Letícia Viana. A Letícia é uma grande bailarina. Ela tem uma das melhores escolas de balé, de dança de forma geral, de Belo Horizonte. E hoje ela está aqui para a gente falar sobre criatividade, sobre criação de filhos, sobre como a criatividade contribui para o processo, né, dos nossos filhos, nossos também, né? Sim, com certeza. E Letícia, é um prazer estar com você aqui. Eu que te agradeço, Pedro, é um prazer enorme. Letícia, a gente tem uma dinâmica aqui que a gente fala e vai fazendo. E hoje a gente vai fazer uma coisa que é a primeira vez que eu estou fazendo aqui também, que é desenho. Eu já fiz pintura. Pintura eu acho que eu fui até bem. Fiz pintura aqui com a Raquel. Eu achei que ia muito pior. Hoje a gente vai fazer esse Batman aqui. Tô na expectativa, né, de conseguir. É o meu personagem preferido. Né? Quem me acompanha nas redes sociais sabe disso. E então você vai fazendo e a gente vai aqui colando, se arriscando. E eu quero começar perguntando para você uma pergunta que eu sempre faço, que é: o que é criatividade para você? Uau! Primeiro, Pedro, para mim, assim, quando a gente fala de criatividade, é algo que muitas pessoas têm até um medo dessa palavra. Mas eu acredito que a criatividade é exatamente aquela centelha que Deus coloca em todas as pessoas que vem dele. É como se ele te entregasse uma parte dele e fala: filho, leva para o mundo. Porque todo mundo tem criatividade. Então, quando a gente nasce, a criatividade já está no nosso corpo. Tá, Letícia, eu vou interromper só porque a gente tem que ir fazendo, que ele tá lá na frente. Nossa Senhora. Eu falo que é o podcast mais difícil do Brasil. Super. Porque falar da centelha de Deus na nossa vida, enquanto desenha, é difícil. Então, vamos embora. Podemos Pega de onde? Aqui, ó. Você está conseguindo ver? Consigo. Consegue aqui? Vamos começar da cabeça. Não, mas pode ir fazendo e a gente vai... Então, Pedro, eu vejo assim que Deus nos dá essa possibilidade até pelo fato que Ele quer que a gente traga para o mundo o belo. Então, a criatividade é a nossa essência e ao longo da vida eu acredito que a gente vai perdendo esse entendimento porque o mundo te cobra. Então, existe um padrão que coloca na vida da gente que apaga. Mas se a gente entende, como esse próprio exercício aqui, que existe uma criatividade para todo mundo utilizar e acessar, fica mais fácil de conduzir até o entendimento de como cultivar e como fortalecer a nossa criatividade. Eu acredito que é isso. É uma centelha de Deus que todo mundo tem o direito e o dever de acessar, e quando ela apagar, é fácil buscar e fácil resgatar esse processo que está dentro da gente, mesmo quando a gente é adulto. E eu vejo que homens cortam muito a criatividade dos homens na infância. Eu concordo com você. E assim, foi uma resposta diferente que você deu aqui das outras pessoas que já passaram. Eu gosto muito de ver essa criatividade, a arte, como uma coisa inerente ao ser humano, né? Então, uma coisa assim que eu gosto de falar com a Angélica, assim, que hoje a Angélica é minha esposa. Hoje a gente vive muito essas questões de ondas sociais, de movimentos que você faz parte, então você fica defendendo determinado movimento, tal, tudo. Só que tem uma coisa que ela é intrínseca, tem uma coisa que às vezes você pode até falar se você pertence a determinado movimento, tal, tudo, mas não soa como verdadeiro. Sim. E tem coisa que, uma música que você vai ouvir, aquilo lá vai soar verdadeiro, vai soar. Né? Então, acho que a arte e a criatividade estão nisso aí, né? Nisso que, aquela coisa que, igual o Engenheiros do Havaí fala, né? Tem música que
uma banda nunca toca sem razão, né? Então acho que é mais ou menos... E uma coisa, eu acho que as pessoas às vezes colocam a criatividade como uma coisa muito complexa. E a criatividade está numa simples coisa, de como fazer um lápis, ou como construir esse edifício, ou como ter a ideia de criar um projeto, seja artístico, seja de desenho. Então, às vezes a gente vê a criatividade como algo extremamente distante, mas a criatividade está no nosso dia, até assim... a criatividade da mãe em como cuidar do filho, perceber que está faltando fralda, ao mesmo tempo tem que comprar banana e ao mesmo tempo tem que estar presente com o marido. Então a criatividade tem tudo. A gente é criativo. Com certeza. Essa criatividade da mãe acontece demais, né? É difícil ser mãe, agora que eu tô vendo. Com a rotina puxada, como você cultiva momentos de conexão genuína com suas filhas? Nossa, a maternidade trouxe esse pensamento para mim de uma forma muito forte. Porque eu via sempre essa parte de maternar como, um dia vai acontecer, tudo bem. E quando a Maitê chegou, que é a minha mais velha, está com 4, eu entendi que uma palavra que eu tenho falado muito e para todo mundo é o seguinte: nós perdemos o contexto da palavra prioridade. E no dicionário tem plural? Tem. Mas na vida, prioridade não pode ter. Então não dá para você estar com a sua filha e ao mesmo tempo mexendo no celular, conversando com a funcionária e esquecendo que você está brincando com a criança. Porque criança, ela gosta do momento presente. Então ela vai sentir se você não está. Então hoje o meu tempo útil e ao mesmo tempo de conhecimento e de florear minha filha, seja na criatividade, seja entender os seus sentimentos, quando eu estou com ela, eu estou com ela. Então não tem celular, não tem televisão, eu entro no mundo dela para ser uma criança. Então ela fala, agora eu sou a mamãe e você é a filhinha. E eu faço o papel de ser filhinha mesmo. Então eu mudo a minha voz, eu trago para ela uma sensação de que quanto mais experiência eu gero para ela e vivência, seja palpável, ou olfativa ou visual, mais essa criança vai desenvolver e vai entender que eu estou por ela, porque a minha obrigação como mãe é exatamente isso, gerar oportunidade para essa criança se desenvolver em todas as suas áreas de forma presente. Então, eu tento estar presente realmente pelo significado da palavra, sendo presente com ela o tempo integral que eu estou ajudando ela a se desenvolver. Ela está com quantos anos? Ela fez 4 anos agora, dia 5 de abril. E ela, nossa, a melhor coisa da minha vida. E eu tenho a Duda, né? A Eduarda está com 8 meses. Então tem esses dois caminhos. Uma criança com 4 anos, que tem uma necessidade muito maior, e ao mesmo tempo uma bebê que também precisa de presença. Você sabe, né? O bebê aí, como é que funciona na casa. O meu está com 1 ano e 4 meses. E engraçado que, tipo assim, eu tento ficar com ele à noite, fazer dormir, ele não dorme de jeito nenhum, sabe? Não quer a mamãe. E aí, pra brincar, só quer o papai. É engraçado, né, como é que eles vão associando a gente a algumas coisas, né? Sim, exatamente. Ontem ele acordou, aí ele, mamãe. Aí eu falei, não, tem um papai. Mamãe. Aí eu tive que levar lá pra mamãe. Lá em casa é a mesma coisa, meu marido até tenta, mas existe um momento que, assim, a mamãe eu falo que é o nome mais doce. Mas pensa hoje, assim, muitos momentos da sua vida, quando acontece algum problema, geralmente o primeiro pensamento que a gente tem é na nossa mãe. Então é natural. Eles não estão roubando, não, eles estão só herdando o que a gente fez. Você acredita que a criatividade é algo que pode ser desenvolvido ou um talento natural de cada um? Eu acredito que é um talento natural de cada um, mas que se ela não for bem alimentada pela família, pela escola, pelo ambiente ou a ambiência que a gente coloca nos nossos filhos, ela vai sendo minada. E aí existe um trabalho muito difícil quando você vai para uma fase adolescência, principalmente a fase adulta, que a pessoa enxerga assim, eu não sou criativo porque eu trabalho no banco. Não, é exatamente aquilo que eu falei, da pessoa achar que a criatividade é algo tão místico, até assim, para ser criativo tem que pintar um super quadro. Não, a criatividade está dentro de todo mundo, mas se ela não for bem alimentada, ela vai, com toda certeza, se esvaindo até que você acredite que você não é criativo. Eu concordo. Como eu tô achando que esse desenho meu tá super criativo. Eu também tô apanhando demais. Meu Deus do céu.
Pintar, eu acho que a gente vai mais no flow, assim. Agora, desenhar, a gente tem que... Não. É difícil concentrar nos dois ao mesmo tempo. Eu acho que foi o mais difícil. Vocês pensaram, a Letícia está acostumada com arte, vamos colocar ela desenhando. Eu tô apanhando aqui. Eu não sei se o meu é um Batman, se é um monstro, mas tá tudo bem. Não é? O importante é o papo também, né? Vamos pro próximo. Esse aqui já foi, tá repetido. Na sua opinião, qual o papel da arte no desenvolvimento da autoestima infantil? Nossa, eu acredito que o papel da arte, ele é completo. Porque a arte, ela é sentida, ela é ouvida, ela é tocada, ela é olfativa. Então, quando a gente consegue inserir a criança no meio que a arte está presente, seja com desenho, seja com música, seja com dança, é algo... Meu Deus, isso é muito difícil. É algo que realmente facilita muito o desenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não coloca em contato mesmo com o belo, isso fica complicado. Então, a criança ela precisa da arte para conseguir falar sobre a sua dor, a sua raiva, o seu sentimento. Eu acredito que a arte, ela realmente é a expressão do sentimento. E o corpo utiliza isso de uma forma muito inteligente, sendo explorado em cada tipo de arte, né? Então, se a gente for pensar no desenho, na música, na dança, cada criança vai ter uma facilidade. Entendi. Eu, por exemplo, não tenho facilidade nenhuma com desenho, estou percebendo agora. Tem muita coisa que eu percebi que eu não tinha facilidade e que depois, quando eu me dei uma chance, eu vi que eu tinha facilidade. Então, eu acho que tem alguns processos que eles movimentam partes diferentes do nosso corpo, assim, sabe? Por exemplo, quando a gente está levantando peso, é um processo de fechar a mente e focar naquilo. Eu acho que a arte depende da forma, né? Não são todas as artes, mas algumas artes elas estão muito relacionadas a gente relaxar, a gente entrar num estado mais sensível, né? Então, assim, eu tinha muita dificuldade com qualquer tipo de arte por causa que eu queria controlar a coisa, né? E, assim, a arte é muito sobre deixar fluir. Então, você acha que tem um pouco disso? Assim, você acha que tem aquela pessoa que chega lá para dançar e ela tá querendo acertar tudo, tá querendo... Ela não consegue deixar o corpo agir naturalmente e ela eventualmente consegue dominar isso? Eu acredito muito nisso, porque quando eu vejo uma aluna dançando e que ela fica muito no racional, não acontece. O passo não sai porque ela tá pensando tanto e não tá deixando o flow, sabe? O movimento sair dela, que aí vira uma coisa quase que robótica. Então eu acredito que quanto mais a gente consegue conectar com esse flow, com esse sentimento, essa sensação de deixa a arte sair de dentro para fora, mais fácil fica. Porque quando você vai racionalizar a arte, ela não vai acontecer. Porque ao mesmo tempo, assim, você vê esse desenho, você falou, você adora o Batman. O Batman, eu sempre tive essa impressão desse cara super forte. E eu sempre gostei mais do Batman do que do Super-Homem. Porque eu achava o Batman mais humano. Eu também. Entendeu? Então, assim, pra você o Batman é uma coisa, pra mim o Batman é outra. Então, vira um processo de experiência mesmo do que tá dentro de você que faz sentido, do que tá dentro de mim faz sentido. Então, a gente pode ter visões de Batman diferentes. Isso não quer dizer que a minha arte é melhor do que a sua, ou a sua arte é melhor do que a minha. São visões diferentes. Essa coisa da dança é total verdade. Quando você tenta entender a música, ou entender qual que é o ritmo, ou contar, né? Que eu tinha uma professora que falava, conta, 1, 2, bate, tal. Não, você tem que ir deixando, bater. Assim, eu só consegui aprender a dançar, muito, né? Mas eu só consegui dançar, né? Socialmente, assim, sabe? Quando eu comecei a beber, que a bebida vai batendo, vai relaxando, amaciando, e a música vai entrando e o seu corpo é uma extensão. Eu acho que acontece muito isso também, você não acha, Letícia? De que
a gente tem um universo particular que funciona apesar da gente, né? Então, assim, nosso corpo está batendo, ou o nosso coração está batendo, enfim, nosso corpo está funcionando automaticamente, tal. E aí, quando entra uma coisa, um input diferente, uma música, ele reage naturalmente e cabe a gente mais deixar que esse processo aconteça de forma natural. Você não acha que a arte está relacionada a isso também? Não, completamente. Porque você pensa, tem uma música que toca, que te dá um arrepio, que você não sabe de onde veio. Ela conseguiu acessar um interno seu, que conseguiu extravasar o ponto só do sentir, ou melhor, do ouvir, e chega no sentir ao ponto, igual você falou, você vai ficando com a pele arrepiada, você vai sentindo a música, você vai deixando o seu corpo fluir. Então, assim, igual você brincou da bebida, mas é porque a bebida relaxa. Ela faz você sair desse lugar de pensar e ser mais um lugar de deixa eu sentir, deixa eu fluir. Então, eu acredito muito que esse caminho de reverberar a arte está dentro da gente. E muitas vezes é o medo de você dançar, de você desenhar, o medo de ser aceito. Eu preciso ser aceito para encaixar nessa casinha. Aqui, ó, a turma tá do desenho. Nossa, meu desenho é muito feio, então eu não vou nem desenhar. Então acaba que a pessoa se afasta por medo de não ser bom o suficiente. E aí a arte mostra que, na verdade, existe um belo, mesmo quando o belo é tipo o meu Batman aqui. E, assim, eu joguei tênis muito tempo e um dos livros mais interessantes que eu li sobre como aprender a jogar tênis, ele falava sobre esse processo natural, assim, sabe? De fazer o oposto do que a gente é treinado a fazer desde que a gente começa a jogar, que é, olha, repete esse movimento, olha, o pé na frente e tal, tudo, né? O livro chama O Jogo Interno do Tênis, né? Ele defende a ideia de que, não, deixa, ou pensa que você tem que colocar a bola do outro lado o mais fundo possível. Como é que você faz? E repete, deixa, vai fazendo, que o seu corpo naturalmente vai achar alguma forma de fazer isso da forma mais eficiente possível. Se você for ver, é muito parecido com o processo artístico, assim, sabe? De o que a gente está tentando fazer, né? A gente está fazendo aqui é seguir, né? Ver, ir fazendo, tentando fazer igual. E assim, o ser humano é muito sobre isso, né? O ser humano é muito sobre aprender a partir do exemplo, né? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar essa perspectiva assim também, sabe? Então, existem conhecimentos que são replicáveis de uma forma, que é você ensinar uma forma, ensinar o racional daquilo, né? E existe um outro processo, que é um processo mais orgânico, mais natural, que está mais relacionado ao lado artístico, que é o processo da repetição, que é o processo de deixar o seu corpo fazer, que é o processo de você, enfim, que é um processo que respeita o tempo também. É engraçado você falar isso, até trazer do tênis, que eu fui fazer uma coisa agora no meu aniversário de 40 anos, pela primeira vez me dei de presente esquiar. E eu achava muito lindo, mas assim, eu não sabia, né? Nunca tinha feito aquele movimento. Eu ando de patins, eu amo andar de patins, porque eu sinto que alimenta muito a minha criatividade, andar no vento, sentir o flow. Então, é um momento que eu vejo que minha cabeça esvazia. E aí, você falando nessa questão do ver, eu fazendo aula, o professor explicava. E aí, ele falava, eu ficava assim, sim, ok. Mas quando a gente ia andar, eu falava assim, vai na minha frente. Porque eu olhando ele fazendo um movimento, eu conseguia seguir de uma forma muito mais leve e até funcional do que quando ele estava só explicando. E aí eu estou vendo aqui o desenho. Então, assim, como é que ele fez o traço? Ele puxou o traço daqui para lá. Então, o exemplo te arrasta com muito mais força do que só o falar. Isso vai ter na maternidade, né? Não adianta falar assim, filha, coma brócolis. Aí meu prato só tem bacon. E eu não como nada de salada. Então, como é que eu quero que meu filho coma? Seja o exemplo. Então, o exemplo de fazer arrasta muito mais do que só de falar. E eu acho que a criatividade, a arte está muito ligada a isso. Ela de você não só experienciar vendo, mas sentindo e executando.
Eu tive essa experiência com meu filho recentemente. Ele fez eu falo, ó, não é para ir para a cozinha, que a cozinha tem coisa quente. Aí ele vai, né? E ele já está entendendo. Com 1 ano e 4 meses ele já entende tudo. E aí eu peguei e falei, olha, Pedrinho, não é para você ir, tá bom? Combinado? Não é. Aí eu falei mais alto com ele, assim. No outro dia, ele estava gritando o tempo todo. Ficava gritando. Ou seja, o que ele está fazendo, essencialmente, ele não está racionalizando. Não. Ele está repetindo, entendeu? Nossa, fantástico. Então, acaba que se a gente está reclamando do nosso filho, muitas vezes a gente é um espelhinho que está jogando na nossa cara tudo que a gente está fazendo. Totalmente. Que não está certo, né? E às vezes você coloca a culpa em tudo. Ah, porque a escola, porque... Não, na verdade é você. Porque a criança, ela absorve tão rápido. E ela absorve de quem? Quem é o Batman do seu filho? Eu. É você. Então, assim, ele vai olhar pra você, é meu super-herói. Então, se o papai falar, pula, eu vou pular. Se o meu pai gritar, eu vou gritar. Se meu pai bater, eu vou gritar. Agora, e se meu pai abaixar, olhar no meu olho, eu vou ouvir? E se meu pai me tratar com amor, tratar a minha mãe com amor? Então, assim, o exemplo arrasta e a criança precisa de ver isso o tempo integral. E eu falo que hoje, eu acredito que o mais difícil, Pedro, seja o que você está vivendo como pai de menino. Uhum. Porque o mundo não quer que o menino sinta, o mundo não quer que o homem seja criativo, não quer que ele seja artista, mas ao mesmo tempo cobra dele criatividade. Uhum. Então, assim, tem que ser criativo para gerir negócios. Mas lá na infância ele não pode desenhar, lá na infância ele não pode dançar, lá na infância ele não pode brincar de pintura. Então, assim, é complicado você pensar que o homem, ele precisa até trabalhar de uma forma completamente oposta para acessar tanto a arte quanto a criatividade, porque a sociedade impõe. Então, se você faz uma paternidade presente, isso fica muito mais fácil para você, nesse caminho de exemplo. Uhum. E uma coisa que eu vejo que acontece muito na criação de menino é o seguinte, o contexto masculino é muito mais competitivo, né? Até pela nossa fisiologia, né? É uma informação que eu tive recentemente, mas assim, a gente teve muito mais, a gente tem muito mais herança feminina do que masculina. Completamente. Porque 80% dos homens não passaram a genética para a próxima geração, por causa do fenômeno da hipergamia. Então, os homens dominantes, eles fecundavam várias mulheres, enquanto os homens não dominantes, a grande maioria dos homens, não passava a genética para frente. Então, a gente tem essa questão da competição, de tentar ser dominante, tentar ser melhor, tal, tudo, se impor de certa forma. E acaba que essa dinâmica hoje, ela não funciona mais no mundo civilizado, né? A imposição não se dá de forma física ou pelo discurso mais autoritário, até que se dá de alguma forma, não deveria, mas ainda acontece. Mas ela se dá cada vez mais por soluções criativas, por empatia, por conseguir lidar em grupo. E a gente ainda tem esse resquício, assim, sabe? Então, é importante, eu acho, que principalmente dar espaço também para o menino errar, compartilhar fracasso. Sim. Então, é uma coisa que eu quero fazer muito com o meu filho, né? Porque as pessoas lembram do que dá certo, né? Porque é o que perdura. Mas há muita coisa dá errado para que uma dá certo. Exatamente. Dê certo. E fazer com que isso seja natural, assim, eu fiz um exercício muito grande agora na maternidade, exatamente assim, tinha dia que eu estava muito cansada, que eu não tinha dormido, que eu estava exausta, minha filha estava lá querendo brincar, e eu até às vezes nervosa. E aí eu falava, eu não posso mostrar isso pra ela, não posso mostrar isso pra ela. Depois eu falei, gente, peraí, ela precisa saber que eu também canso, que eu também estou frustrada, que eu também estou triste, porque se eu não vou mostrar como funciona esses sentimentos, vamos dizer, sombras que a gente tem, né, o lado escuro, como é que ela vai saber também falar desse sentimento dela quando ela tá com raiva? Então eu comecei a expressar, filha, a mamãe tá cansada, filha, a mamãe hoje não dormiu bem, por isso que eu tô nervosa, me desculpa, a mamãe falou mais alto com você. Porque aí eu comecei a trazer para ela
que eu não sou a heroína que ela tanto acredita e que eu sou humana, sou falha. E aí eu comecei a trazer para ela formatos de expressar os seus sentimentos, trazer a criatividade. Você está triste? Estou, mamãe. Por quê? Porque minha boneca não conversou comigo. Aí eu fico brincando, que é até engraçado você pensar que ela ficou triste porque a boneca não falou com ela. Porque na cabecinha dela, criativa, o que ela pensa? A boneca vive comigo, ela fala, tipo, ela ama a Frozen. Aí ela falou, mamãe, a Frozen vai vir no meu aniversário? Aí eu, vai. Mas na hora que ela chegar, tipo assim, ela pode ficar aqui? Eu falei, não, ela vai pra casa dela. Então, assim, na cabeça dela, a Frozen realmente existe. Aí ela falou, o Olaf, eu quero o Olaf. Eu falei, tudo bem. Aí ela, mas mamãe, como é que a gente vai fazer? O Olaf vai derreter. E eu tenho que ativar essa coisa dessa criatividade dela, mas ao mesmo tempo mostrar pra ela que vai ter um momento de frustração. E ela vai se frustrar quando ela descobrir que a Elsa não é a Elsa, que a Elsa é um desenho. E tá tudo bem. Mas como que ela vai expressar essa frustração mesmo, sabe? Eu acho que isso é muito importante da gente mostrar nossas fragilidades, porque com isso faz com que eles entendam que a gente também é falho. E com a nossa versão falha, eles também podem aprender. Exatamente. E o processo de aprendizado é esse processo de entender que é falho, entender que é ruim, para se tornar um pouco melhor, né? Exato. Então, assim, E é uma outra coisa que eu observo muito no gênero masculino, né, no menino. Você não é treinado a entender que você é ruim, né? Sim. Você é treinado a entender que você é o melhor, ou que você sempre tem a capacidade de ser o melhor. E como é que você ensina alguém que já é excelente, assim, sabe? Então, lá em casa meus pais viviam esse dilema, porque minha mãe falava, olha, Pedro, você é muito bom, você é muito capaz, você é isso. E meu pai nunca falou pra mim nada que, tipo assim, ele nunca me deu parabéns por nada na vida. Zero. E assim, eu achava ruim isso nele, né? Porque eu falei, pô, pai, nunca fiz nada bom na vida, assim? Né? Pra você falar assim. E hoje eu entendo o lado dele que foi bom pra mim isso, entendeu? Porque isso, de certa forma, me provocava, né? Então, essa coisa de que, filho, você é muito bom, você é capaz, eu não acho que é bom, sabe? Eu acho que cria uma personalidade frágil, uma personalidade que ela é muito dependente. Que não vai saber se frustrar quando precisar frustrar. Eu vejo isso muito lá na escola. Hoje, uma necessidade das mães, assim, minha filha tem que ser na primeira fila, a minha filha é boa, pode confiar nela um solo. E assim, passa até do campo profissional, tipo, eu estudei a dança, eu sei o que um corpo é capaz, eu sei a hora que ela vai estar preparada. Então, assim, por uma questão de ego da mãe, até de momento de falar, minha filha, você é perfeita, 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 e quando a filha esbarra numa dificuldade, seja física, seja artística, seja musical, e não está sendo a perfeita no balé, a mãe quer comprar isso de alguma forma, tipo, ou com exigência. E aí eu vejo até uma tolerância, não só na dança, porque eu tenho colegas que trabalham com outras áreas do ensino, que como professor hoje perdeu esse respeito, porque o pai, ele às vezes quer ultrapassar para não frustrar o filho. Ele tá colocando o menino numa bolha, você é perfeito, ninguém pode fazer isso, você sempre vai ser primeira fila. E aí, quando chegar essa criança virar adulta? Ela não vai saber se socializar com o mundo. Porque o primeiro momento que ela se frustrar no emprego, vai fazer uma entrevista de emprego e não conseguir passar, o que ela vai fazer? Vai quebrar a empresa? Ela vai pedir mudar de cargo. Ela vai falar, não, eu quero mudar. Por quê? Não, você não está entregando nada. Não, eu estou entregando porque eu sou bom. Mas o que é o bom? Então, acho que o frustrar é importante para fazer com que a gente entenda que nós, apesar lá do início eu falar que criatividade é a fagulha divina, nós não somos 100% divinos, porque a gente está aqui no campo da terra, a gente está aqui para experienciar, e aqui a gente tem que errar, falhar. Então, assim, divino é só um. E aí, como que a gente pode fazer isso? É trazendo essa experiência para os nossos filhos de tudo bem você se frustrar, tudo bem você vai errar, treina e acerta, porque eu tenho certeza que ele não tá fazendo igual a gente primeira vez, né? Quantas vezes ele não treinou para estar perfeito? E a gente? Quantas vezes a gente tá... O seu tá ficando legal.
Eu acho que o meu e o seu deu uma melhorada no final. Quando começou a colorir, ficou melhor. E eu acho que essas pessoas, elas vieram para o mercado de trabalho agora, né? Porque o que a gente está vendo são pessoas que cada vez mais, elas querem mudar o mundo todo porque o mundo não aceita elas do jeito que elas são. Mas, na verdade, muitas vezes, não estou falando que isso é 100% dos casos, elas não entendem que o mundo pede adequações, né? E que ela tem que se adequar e que ela tem que se frustrar, entendeu? Então, assim, às vezes a gente está criando nossos filhos com tanto essa necessidade de mostrar para eles que eles são bons, que eles são perfeitos, que eles são... que chega na vida adulta, as pessoas não entendem que elas não são boas. Isso, elas podem ser, né? Mas exige tempo e treino. Exatamente, né? É uma coisa assim, essa adequação, as pessoas hoje começaram a achar que isso é um problema. E aí, você pode pensar, você não vai num banco, apesar que hoje em dia a gente nem vai mais no banco, mas você não vai num banco de sunga. Tem uma adequação, tem um código. Então, assim, as pessoas pararam de entender que esse código é o que nos conduz à regra. Até mesmo pensando em criatividade, em arte, tem uma regra também, igual a gente está vendo aqui. O desenho tem um caminho, ele não começou colorindo tudo para chegar no formato. Primeiro ele fez a cabeça, para ter a proporção de corpo, para depois ir para a proporção de pernas, aí depois ele foi para a proporção de o que vai ser colorido. Então, assim, se ele começa a fazer de qualquer jeito, não dá, porque tem uma regra aqui para até ele nos ensinar e fazer com que a gente seja o exemplo a ser seguido. Exatamente. Você passa muito por isso lá na sua escola? Muito. O menino que quer fazer do jeito que ele quer e a gente tem um momento da aula que a gente deixa, que eu falo que é a dança criativa, que a gente fez os exercícios, executou, repetiu, e aí a gente vai para um momento que é a dança criativa, na qual a criança põe uma música, geralmente eu pergunto para elas assim, uma música mais animada, uma música mais adágio, né, que é a música mais lenta, e aí elas escolhem, e a gente vai para o campo de deixar elas dançarem livremente, porque aí é o momento dela realmente deixar a criatividade dela pulsar sem regras. Então, assim, é muito engraçado que esses dias para trás, a Maitê faz o balé, aí ela tava lá em casa, aí eu coloquei uma música, ela falou, mamãe, ela fez até assim, coloca uma música triste. Eu olhei pra ela e falei assim, por que essa criança tem essa de uma música triste? Porque eu quero sentir. Ela fez assim com a mãozinha só, eu quero sentir. E aí eu falei, tudo bem. Aí eu coloquei uma música triste e ela foi se dançando e de uma maneira triste mesmo, sabe? Você via que o corpinho, o movimento. Então, é importante também a gente deixar essa criatividade livre, mas ao mesmo tempo, quando a gente encontra uma aula de pintura, de dança, de música, até hoje, né, de robótica, que está tendo muito, essa questão de deixa a criança também falar um pouquinho da criação dela, porque às vezes ela vai trazer algo tão novo que a gente não está nem esperando que possa sair algo tão bom quanto ela vai mostrar. Deixa eu pegar mais uma perguntinha. Vamos lá. Você enxerga a dança como uma linguagem? O que as crianças dizem quando dançam? Eu vou falar com você que eu acho que a dança, ela é quase um sentido, sabe? Igual o olfato, o paladar, porque se você for pensar, lembra do seu menino quando ele estava bebezinho. Aí tá você e a Angélica em casa e vocês colocavam música ali pra curtir, fazer um almoço, conversar, e ele ali com vocês, o que ele fazia? Aqui, ó. Ele o tempo inteiro, ou seja, isso é um ser humano. Então, assim, você não ensina uma criança a dançar. Claro, você ensina o balé, você ensina o jazz, você ensina o contemporâneo, você ensina o sapateado, mas a dançar, todo mundo nasceu sabendo dançar. Então, assim, é algo que é uma forma que eu acredito que o corpo tem de expressar aquilo que não tem como ser expressado em palavras. Porque a dança é isso. Você não vê uma dança que eu vou falando, olha, Pedro, agora eu vou dançar aqui com você, pois eu preciso te explicar que eu estou muito feliz de estar aqui com você fazendo um desenho. Não, eu vou dançar, eu vou expressar a felicidade através do movimento. Então, eu falo muito isso, não só com as minhas crianças, mas adolescentes e adultas, que a dança é a expressão do inconsciente. É trazer para o consciente aquilo que às vezes eu não tenho acesso através do falar, da palavra. Então, ele vem com essa maneira de tirar de dentro e jogar para o mundo.
Eu fiz até uma pergunta para você sobre essa questão de autoconfiança. Eu acho que na dança a gente vê muito isso, assim, a pessoa que dança, né, você vê total autoconfiança nela, né, que ela tá sentindo a parada e que ela tá dominando o lugar, assim, e tá fluindo, assim. Eu queria muito saber dançar melhor, assim, mas um dia eu chego lá, tem tanta coisa que eu tô querendo. Eu vou te dar uma sugestão, né? Pronto, você vai fazer dançando e conversando. Nossa, mas aí eu vou apanhar demais. Mas assim, fala que hoje as pessoas falam, nossa, Letícia, você fala tão bem. Eu entro numa plateia, vamos supor que aqui você vai fazer vou fazer uma apresentação do novo projeto da Casa do Sol. E aí eu quero convidar 5.000 pessoas. Eu vou chegar aqui e falar, Letícia, tive um problema, você fala aí pra mim. Eu vou vender a Casa do Sol como se fosse minha. Eu chego e falo, sem roteiro, porque a dança me trouxe essa autoconfiança. Então eu entro em qualquer lugar que eu preciso, sabendo falar, sabendo conversar, sabendo me portar de uma maneira que não é um desafio para mim. E eu tenho certeza que isso tudo foi a danada da dança que me trouxe. E mais uma perguntinha, como é que você vê, eu sempre falo isso, mas assim, eu tive uma esposa que ela contribuiu muito para a minha parte artística, na medida que ela não é uma pessoa que julga muito, assim, sabe? Que ela tem essa capacidade empática de, mesmo que ela veja uma coisa ridícula ou que sem sentido, tal, tudo, ela não julga, assim, sabe? E, curiosamente, ela teve um pai muito o oposto disso, assim, que julgava, que tinha que ter um padrão, que tinha, né? Como é que você vê essa questão, assim, no processo artístico, do desenvolvimento artístico de uma criança, assim, sabe? Do pai, do professor, principalmente. Ensinar sem julgar demais a ponto de destruir o desejo e a capacidade intuitiva daquela criança. Isso é muito legal você perguntar, porque tem 3 anos que nós, no The Dance, voltamos para o mundo da competição. E a competição é exatamente isso, você se expor para ser julgado o tempo inteiro. E competir com pessoas que são melhores e piores, e quem está avaliando é subjetivo. Porque você não vai falar assim, essa dança é boa. Tá, tecnicamente não tem como, a pirueta saiu, o pé está esticado. Agora, quando é a parte de, nossa, essa é uma dança bonita, essa é uma dança feia, é subjetivo, porque para cada pessoa tá ali. Então, hoje, o mecanismo que eu utilizo é mostrar para os alunos que existe um padrão, existe uma regra, mas essa regra, quando ela é feita com técnica, ela vai aprimorar sempre e vai ser diferente a forma com que é vista. Mas, ao mesmo tempo, eu ensino para elas até questão de condutas e postura. A gente está numa competição, aí eu vejo que é natural do ser humano, né? Julgar. Aí eu vejo uma falando, nossa, você viu a fulana de tal? Ela, isso aqui. Eu vou, opa, peraí. E se fosse você no lugar? Você gostaria que alguém estivesse falando que a sua roupa é isso, que o seu passo é isso, que o seu corpo é desse jeito? Então, assim, se você não gostaria, por que você está fazendo? E aí eu trago uma realidade para elas. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu dei aula em vários lugares. E era muito engraçado porque eu dava a mesma aula de balé no meio da favela, da Serra, para crianças da periferia, e eu dava aula no Belvedere, para crianças com acesso a tudo. Então, eu sempre trouxe um pouquinho da realidade dos dois lugares para trazer exemplos. Então, assim, tinha vezes que as meninas iam fazer o balé e eu estava lá preguiça. E aí eu coloco ela, tudo bem, você não precisa fazer o balé. Mas saiba que tem uma criança ali na favela que é doida para estar fazendo balé. E sua mãe está aqui investida e você está aqui. Então, eu trago o julgamento no sentido de experienciar a vida dela para ela entender, assim, qual que é o valor disso aqui. Por que isso para mim é importante? E, ao mesmo tempo, como eu gostaria que o outro me visse? Porque se eu colocar para ela julgar tudo a qualquer preço, essa criança ela vai ferir, mas pode ter certeza que a criança que fere, ela vai ser muito mais ferida depois. Porque ela vai ficar sem amigo, ela vai ficar com uma pessoa com título de ninguém quer envolver com ela, com dificuldade em relacionamento, quando ela crescer, com dificuldade até de trabalho. Porque é uma criança que julgou tanto que, na verdade, o julgamento está dentro dela. Esse é um espelho. Se você for pensar, o julgamento é isso, é um espelho. Você julga aquilo que você fala assim, não quero, mas olha dentro. Provavelmente você vai encontrar um velcro com você.
de algo que você, às vezes, tem muito preconceito. Eu gosto de falar que o segredo da vida é ser feliz, porque gente feliz não enche o saco de ninguém, né? A pessoa que está em paz, ela não julga, ela não... enfim, eu acho que é isso. E ao mesmo tempo que parece fácil, é tão difícil, Nossa, assim, é difícil sabe? demais. Porque a gente se julga o tempo inteiro, né? Eu tô aqui fazendo desenho, eu tô me julgando. Eu olho o seu, eu falo, nossa, mas o Pedro tá muito melhor do que o meu. Eu olho ele, eu falo, nossa, tá muito melhor do que o meu. Então, assim, a gente se julga por função o tempo inteiro. É verdade. Última perguntinha, senão a cara da mãe. Pode filmar. A produtora. Deixar a gente vai falando também. Você é mãe de 2 meninas e vive cercada de outras tantas. Como a maternidade influenciou sua forma de ensinar e de se conectar com as crianças? Nossa, a maternidade, eu falo que é um convite a todas as mulheres a voltar para casa. Depois que eu virei mãe, e a hora que eu falava durante muito tempo assim, Deus me livre, eu tenho meu negócio. Porque a minha geração foi ensinada muito isso. Mulher não precisa de homem, mulher vai trabalhar, mulher conquista tudo. E aí eu encontrei o amor da minha vida, casei com ele, e aí ele falava, amor, e aí filho? Ah não, agora não. Ah não, agora não. Só que quando eu entendi que, na verdade, eu estava com medo da maternidade, porque da minha infância e minha adolescência falaram que isso era pesado, difícil. Não estou falando que a maternidade é leve, não. Mas você olhar para uma criança e falar assim, gente, saiu dentro de mim. Isso é tão divino, é o seu legado, entende? Como é que você vai embora? O Pedro vai embora, a Angélica vai embora e o Pedrinho vai dar sequência. E isso me trouxe um entendimento de vida tão amplo que eu percebi que, primeiro, eu parei de julgar mães, porque, querendo ou não, como eu não era mãe, eu acabava julgando. Essa mãe é chata, essa mãe. Não, eu fui entender que essa mulher, ela tem pesos, ela tem dificuldades, ela tem realidades diferentes demais. Às vezes a mulher está toda agendada com a programação de trabalho e aí o filho fica doente. O que você faz? A prioridade é o filho. Então, a maternidade, ela foi um convite para a Letícia voltar para casa e viver a sua essência. Então, hoje eu tô uma mulher mais presente para o meu marido, uma mãe mais presente para minha filha, uma empresária mais presente para o meu negócio, e eu entendi que todos esses lugares essas personas que eu sou, mulher, esposa, mãe, empresária, filha, irmã, amiga, eles precisam de minha presença. E só quando eu conecto com a minha essência, que foi a maternidade que me puxou, falar, ei, você tá muito louca com o mundo lá fora, volta pra casa, que a minha vida realmente fez sentido. Então a maternidade trouxe sentido pra minha vida. Ou seja, para cuidar de uma pessoa, você tem que cuidar de você mesmo. Exatamente. E isso facilitou para eu cuidar das crianças na escola. Hoje o cuidado que a gente tem com elas é completamente diferente, porque a gente percebeu, não só a minha equipe, mas vindo de mim, que a criança precisa desse olhar nosso com generosidade para fazer com que ela floreie de forma saudável. Um ambiente que oferte para ela arte, cultura, criatividade, acolhimento, para ela tanto ser a criança mais alegre, quanto ela ser a criança mais triste. Que legal. Letícia, nosso tempo acabou, já acabou tem um tempinho. Mas, assim, foi um prazer muito grande conversar com você. Uma delícia, né? Eu adoro isso aqui. Isso aqui me dá uma paz, assim. Eu tava apanhando, olha quantas vezes eu comecei o desenho. Comecei algumas vezes, tentando achar a cabeça. Aí depois foi ruindo. Eu gostei, assim, embora o meu caiu de moto, né? Ele tá com uma... Não tá com aqueles cara que caiu de moto aqui? Que dá uma desajustada na... Fica meio... Caiu, fez Não, aqueles caras que caiu e nunca mais voltou certinho do jeito que tinha. Alguma coisa quebrou e não voltou. A coluna foi pro lado, a perna ficou mais curta. Eu não posso falar muito do meu não, porque o meu também, nossa mãe, tá bem bonito. Mas o seu ficou legal. Tá ótimo. Eu gostei. Também, foi um exercício. Mas assim, eu me surpreendi aqui pelo
como começou e o final... Nossa, exato. Eu pensei que eu ia morrer mais pro final. Eu falei, nossa, eu vou passar uma vergonha absoluta. Porque o começo, quando eu vi você fazendo a cabeça e indo rápido, aquela coisa, eu desesperei também. Eu falei, calma, cara, calma. Comecinho é o que... o comecinho que a gente tem que pegar. Realmente, assim, eu fiquei surpresa. Eu acho que a gente tá muito bom. Eu acho que mais nossa umas 3 vezes. Tá em dia. Fluiu bem. Aqui, Letícia, um prazer. As portas do Criativamente estão sempre abertas. Parabéns pelo trabalho que você faz na sua escola. Eu ouço muitas coisas muito positivas. E eu acho que é isso. Eu acho que o trabalho que você está fazendo de criar esse espaço para as meninas dançarem, para elas compartilharem isso com outras crianças também, eu acho que isso é tão legal, é tão bom que exista isso no mundo, né? E olha, eu vou primeiro agradecer por isso, pela sua fala, para mim é muito importante, mas eu vou tirar esse minutinho aqui para falar de você. Obrigada por você não desistir do seu sonho, porque em 2019 eu escutei você falando disso aqui, com um brilho no olhar, com uma criatividade tão potente. E eu tenho certeza que o Pedro homem, o Pedro pai, o Pedro marido, tem que agradecer muito ao Pedro criança, porque você não perdeu a sua criatividade. Então hoje, se criativamente nós estamos aqui, é porque você sempre esteve conectado com a sua criatividade, com a sua arte, mesmo a meios a questões tanto de alegrias e tristezas na sua vida. Então eu só queria te agradecer.